Olá, muito boa tarde. O fim de semana chegou, a Copa do Mundo já começou e hoje é dia de estreia da seleção brasileira. Mas antes da bola rolar, você acompanha os principais destaques que movimentaram o Araxá e região nos últimos dias. Confira. No programa de hoje, o clima das festas juninas já movimenta o comércio de Araxá. O sonho da casa própria pode estar mais perto da realidade para centenas de famílias com o anúncio de novos empreendimentos habitacionais. Você vai conhecer também a história e o legado de Calmon Barreto, um dos maiores nomes da cultura araxaense. Tem ainda os investimentos para a saúde pública, o aumento na procura pelos serviços do PROCON e o reconhecimento da educação de Araxá com a conquista da medalha de ouro. Confira agora no Semana Ilustrada. Junho chegou trazendo uma das tradições mais populares do país. Além das quadrilhas, das comidas típicas e da decoração característica, as festas juninas também representam uma oportunidade para o comércio. Em Araxá, lojistas já percebem um aumento na procura por produtos que ajudam a manter viva essa tradição. Confira na reportagem. Bandeirinhas coloridas, chapéus de palhas, roupas, xadrez e muitas opções de comidas típicas. Em Araxá, a chegada das festas juninas já começa a transformar vitrines e movimentar o comércio. Nas prateleiras dos supermercados, os produtos típicos ganham destaque nessa época do ano. Milho, amendoim, canjica, pipoca, paçoca e outros ingredientes tradicionais passam a fazer parte da lista de compras de quem pretende organizar um arraial em casa, na escola ou no trabalho. O período também é aguardado pelos comerciantes. Levantamentos do setor varejista mostram que as festas juninas seguem entre as datas sazonais que mais movimentam as vendas em diversos segmentos do comércio. 96% dos lojistas esperam aumento nas vendas durante as festas juninas, crescimento esperado entre 10% e 20% no faturamento. E quem pretende organizar uma festa junina ou aproveitar os arraiais da cidade, deve encontrar uma grande variedade de produtos nas lojas. Para os comerciantes, a expectativa é de que o movimento continue crescendo nas próximas semanas. Nas lojas de decoração, os preparativos começaram ainda antes da chegada de junho. Bandeirinhas, chapéus de palha, toalhas temáticas, balões decorativos e diversos enfeites coloridos estão entre os itens mais procurados pelos clientes. Para essa época de festa junina que está se iniciando, nossa expectativa de vendas está assim em alta, até porque a gente vem sentindo aí a animação dos clientes que estão vindo de outras datas comemorativas, então o pessoal está bem animado. Nessa primeira quinzena de junho, os nossos clientes procuram muito por bandeirolas, itens decorativos, alguns adereços. Os nossos principais clientes que vêm em busca desses produtos são os comerciantes, donos de restaurante, as confeiteiras que gostam já de preparar as guloseimas e também o pessoal de escola. Então nossa expectativa aí para essa festa junina está excelente. A expectativa do comércio é de que o movimento continue crescendo ao longo das próximas semanas, impulsionado pelos preparativos para os arraiais e comemorações da temporada. Entre cores, sabores e tradições, as festas juninas seguem movimentando as lojas e reforçando uma cultura que atravessa gerações e continue presente no dia a dia dos brasileiros. A inclusão e a geração de oportunidades para pessoas com deficiência estiveram em pauta nesta semana em Araxá. A Câmara Municipal realizou um fórum comunitário que reuniu representantes do poder público, empresas, entidades e profissionais da área para discutir os desafios e avanços da empregabilidade para esse público. Durante o encontro foram debatidos temas como acessibilidade, qualificação profissional, oportunidades de trabalho e a necessidade de ampliar parcerias para promover uma inclusão cada vez mais efetiva no mercado de trabalho. A iniciativa reforçou a importância do diálogo e da construção de ações que garantam mais autonomia, dignidade e oportunidades para as pessoas com deficiência no município. E falando em oportunidades, quem está em busca de uma colocação no mercado de trabalho pode conferir agora algumas das vagas disponíveis em Araxá. O Cine Araxá está com novas oportunidades de empregos disponíveis. São 5 vagas para auxiliar de produção, 5 para fiscal de prevenção de perdas, 20 para carpinteiro e 350 vagas temporárias para motorista de caminhão. Os salários variam de R$ 1.745 a R$ 2.879. Os interessados devem procurar o Cine Araxá para mais informações sobre os requisitos e encaminhamento às vagas. Em Araxá, um espaço preserva a memória e o legado de um dos maiores artistas da cidade. O Museu Calmon Barreto reúne obras que ajudam a contar a trajetória de um homem que dedicou a vida à arte e deixou sua marca na cultura brasileira. Confira.
Pinturas, esculturas, desenhos e gravuras. Logo nos primeiros passos pelo Museu Calmon Barreto, o visitante encontra um acervo que atravessa gerações e revela a trajetória de um dos artistas mais importantes da cidade de Araxá. Mais do que um espaço para exposição de obras, o Museu Calmon Barreto é um convite para viajar pela história de Araxá. Cada pintura, escultura ou desenho ajuda a contar um pouco da trajetória de um artista que transformou a cultura em local em patrimônio para as futuras gerações. Calmon Barreto foi um araxaense que durante a vida se tornou pintor, escultor, gravador de moedas, ilustrador, professor de belas artes, reitor, contista. Ele nasceu aqui em Araxá, viveu muito tempo no Rio de Janeiro, chegou a ser reitor da Escola Nacional de Belas Artes no Rio de Janeiro. Depois ele aposenta, ele foi gravador mestre da Casa da Moeda. A gente tem uma série de moedas chamadas vicentinas, que uma parte dessas moedas, o desenho cunhado é do Calmon Barreto. Essas moedas estiveram em circulação na década de 40 no Brasil, então tem muita gente que tem coleção dessas moedas. Calmon também participava muito dos movimentos da Escola Nacional de Belas Artes, os salões nacionais de arte. Foi premiado muitas vezes, principalmente como escultor e ilustrador, né, como gravador de moedas. E a obra dele é muito grande. O que tem aqui no museu não é um terço da obra dele. A gente tem muita coisa esparramada com amigos, com familiares e fora de Araxá também, né, já que ele viveu uma boa parte da vida no Rio de Janeiro. Nascido em Araxá, Calmon Barreto construiu uma carreira marcada pela dedicação às artes. Seu trabalho ultrapassou os limites da cidade e conquistou reconhecimento nacional, tornando-se referência para diferentes gerações de artistas e pesquisadores. Ele era muito preocupado com a cultura, então ele sempre incentivou os salões de arte, os concursos de pintura. Ele tinha muitos alunos em casa, alguns que nem tinham condição de pagar e que ele dava aula, né? Sempre que era convidado em escolas para dar palestras, para ele ia, né, com muita boa vontade. Então ele sempre foi preocupado com esse lado artístico, com desenvolver essa cultura no município. Quando surgiu a ideia de uma fundação cultural Calmon Barreto, uma fundação cultural que depois levou o nome de Calmon Barreto, ele abraçou a causa sem pestanejar, né? A ideia era fazer um órgão, né, que pudesse fomentar a cultura no município, através de festivais, através de eventos, através de lançamento de livro, de coletânea de arte, de salões, né, de exposições artísticas. Então ele sempre deu maior apoio, maior incentivo a essa área cultural. Ao longo da visita, cada obra revela um pouco da sensibilidade e do olhar do artista sobre a sociedade, os costumes e as tradições. Um legado que continua vivo por meio do acervo preservado no museu. Quem visita o museu encontra muito mais do que obras de arte. Cada peça exposta ajuda a compreender a formação cultural da cidade e mantém viva a história de um artista que dedicou grande parte da vida a retratar personagens, paisagens e acontecimentos que marcaram a região. Em questão de carreira dele, um dos quadros mais importantes é a Batalha dos Guararapes, que é um alto relevo que ele ganhou o prêmio no Salão Nacional de Belas Artes, ganhou a medalha de ouro do salão em 1939. Então, em termos de carreira, um dos prêmios mais importantes que ele recebeu foi com essa obra aqui. Entre as inúmeras peças do acervo, algumas carregam histórias especiais e ajudam a dimensionar o talento de Calmon Barreto. Obras que renderam reconhecimento e premiações importantes e que até hoje despertam a atenção de quem passa pelo museu. Mais do que preservar obras de arte, o Museu Calmon Barreto mantém viva uma parte importante da história de Araxá. Um espaço onde passado, cultura e memória se encontram para inspirar novas gerações. E o sonho da casa própria pode estar mais perto da realidade para centenas de famílias em Araxá. A Prefeitura anunciou novos empreendimentos habitacionais que juntos podem garantir mais de 300 moradias por meio do programa Minha Casa Minha Vida. Os projetos representam um importante avanço para a política habitacional do município após mais de uma década sem novos residenciais do programa. Confira na reportagem. A política habitacional de Araxá ganhou novo impulso. A Prefeitura anunciou a construção de um residencial com cerca de 160 apartamentos no bairro Pão de Açúcar 2. O empreendimento faz parte do programa Minha Casa Minha Vida Cidades e prevê infraestrutura completa para os futuros moradores.
É nesta região, no bairro Pão de Açúcar 2, que será construído o novo residencial anunciado pela Prefeitura de Araxá. O empreendimento faz parte do programa Minha Casa Minha Vida e pode representar a realização do sonho da casa própria para centenas de famílias. A iniciativa representa um marco para o setor habitacional do município. Segundo a Prefeitura, os novos empreendimentos ampliam o acesso à moradia e retomam investimentos que não aconteciam há mais de uma década dentro do programa habitacional. Então, nós estamos aí com o empreendimento do Minha Casa Minha Vida, né, já estabelecido em Araxá, para as famílias que têm renda até R$5.000. O ano passado a gente fez um levantamento do déficit habitacional em Araxá, então a gente percebeu que tem muitas famílias que precisam de residência. E tem muitos anos que Araxá não tem um empreendimento de política habitacional. Então, por isso, a gente conseguiu agora a construção de 160 apartamentos, que vai, né, beneficiar aí 160 famílias a princípio, e a gente vê isso como muito positivo para Araxá. Além do residencial já anunciado, o município também avança na implantação de um segundo empreendimento com 144 apartamentos destinados a famílias com renda de até R$3.200. Somados, os 2 projetos podem garantir mais de 300 novas moradias na cidade. Além da construção dos apartamentos, a expectativa agora é pelo início do processo de cadastramento. A orientação é que os interessados acompanhem os canais oficiais para não perder os prazos e etapas de seleção. Então, no dia 15, né, de junho, agora segunda-feira, se inicia o cadastramento pela plataforma Colab. As pessoas poderão acessar o sistema, mas é importante que todas já tenham de posse os documentos exigidos pelo edital. Então, a gente divulgou muitas matérias no site da Prefeitura, nas redes sociais. Ontem, por exemplo, saiu um questionamento ali, um questionário com 50 perguntas e respostas. Está tudo muito claro, com quais tipos de documento, quem pode se cadastrar, qual a renda, como acessar o aplicativo, como baixar o aplicativo. Então eu peço que o pessoal acesse esse questionário para ter as respostas que precisa para fazer o cadastramento. No dia 15, então, começa o cadastramento digital, que vai até dia 14 de julho. Mas para as pessoas que não conseguirem fazer de forma online, porque a gente sabe que tem pessoas que têm dificuldade, tem algumas limitações, a gente vai ter um momento presencial no Colégio Delfim Moreira a partir do dia 30, onde a equipe da assistência social vai estar ali para atender, tirar as dúvidas, auxiliar no acesso ao sistema. Então, do dia 30 de junho até o dia 14, das 8 às 16, a equipe da assistência vai estar no Delfim Moreira auxiliando as pessoas. Enquanto os projetos avançam para as próximas etapas, a expectativa já começa a crescer entre as famílias que sonham com a casa própria. Para muitas delas, a oportunidade representa mais do que a conquista de um imóvel. Significa segurança, estabilidade e a chance de construir um novo capítulo de vida em Araxá. E a Polícia Civil concluiu um inquérito que investigava um caso de poluição ambiental em uma área de preservação permanente no bairro Santa Rita, em Araxá, e indiciou a Copasa por crime ambiental. Segundo as investigações, houve derramamento de esgoto doméstico sem tratamento que atingiu o solo e o córrego da Galinha. A polícia informou que o inquérito foi encaminhado à Justiça. A Copasa alegou que o vazamento teria sido provocado pelo descarte irregular de materiais na rede coletora de esgoto. O caso segue agora para análise do Poder Judiciário e dos órgãos competentes. E agora vamos falar de esporte. Bora dar o play. Chega pra cá Bernardo Castelar. Fala, Miguelzão. Fala, pessoal que está em casa. Uma boa tarde. Semana bem agitada no nosso esporte local e principalmente a grande atração do mundo, a seleção brasileira. Copa do Mundo começou anteontem, né? Estreia do México vencendo a seleção da África do Sul por 2-0 no histórico Estádio Azteca. E a seleção brasileira estreia hoje às 19 horas contra a forte seleção do Marrocos. Lembrando que é um confronto bem parelho. Seleção brasileira sexta do ranking da FIFA e o Marrocos logo atrás, sétimo colocado em jogadores a nível mundial da seleção do Marrocos, né? Sim, temos o Hakimi, né? Que foi considerado o melhor lateral direito do mundo. Temos Brahim Dias também, grande destaque do Real Madrid. O grande goleiro Bono, que na última Copa fez um grande trabalho. Então a gente tem que ficar esperto com o Marrocos, ficar ligado. Para quem está esperando um jogo fácil, eu acho que pode tirar o cavalinho da chuva, vai ser um jogo bem parelho, um jogo bem difícil. Com certeza. E também falando agora do nosso esporte local, na última quarta-feira, dia 10, lá no Teatro da CBMM, nós tivemos o quê? O evento do anúncio dos uniformes do Araxá Esporte Clube SAF. 4 uniformes anunciados pela diretoria do Ganso. Um listrado, um quadriculado, um azul e um branco. Então o Araxá com 4 esportes
para a temporada de 2026 e voltando só um pouquinho em Copa do Mundo, lembrando que eu e toda a equipe do Varziano por aí estaremos hoje lá no evento que o Totonho do Kimono está organizando lá no Antigo Espíritos para a estreia da Seleção Brasileira hoje às 19 horas, gravando tudo de melhor do esporte para a cidade de Araxá. E também fazendo uma ressalva, a Gabi vai estar lá no Dodoro pegando uma parte mais do entretenimento dessa estreia do Brasil na Copa do Mundo de 2026. E falando em Varziando, nessa semana vocês comemoraram, né, 1 ano de programa. Quero deixar aqui meus parabéns a você, ao Jonathan e toda a equipe. Muito sucesso a vocês. É isso aí, Miguelzão. 1 ano do Varziando por aí, né? Projeto que começou dia 9 de junho do ano passado. Estamos aí com 53 episódios. O próximo episódio, convido a todos assistindo, conforme a gente comentou, a estreia do Brasil na Copa, segunda-feira às 19 horas, aqui na TV Sintonia, com reprise na terça-feira ao meio-dia. Não perca! E no próximo bloco, a saúde pública recebe um importante reforço financeiro, o PROCON registra aumento expressivo nos atendimentos e a educação de Araxá conquista reconhecimento estadual. A gente volta já! Estamos de volta com Semana Ilustrada e a saúde pública de Araxá recebeu um importante reforço financeiro. Mais de 3 milhões e 400 mil reais serão destinados ao custeio dos serviços da média e alta complexidade na rede municipal. O recurso deve contribuir para ampliar a oferta de especialistas e melhorar o atendimento oferecido à população. Confira na reportagem. Consultas especializadas, exames, cirurgias e acompanhamentos médicos fazem parte da rotina de milhares de pacientes atendidos pela rede pública de saúde. Para ajudar a fortalecer esses serviços, Araxá recebeu a confirmação de uma emenda parlamentar superior a 3 milhões e 400 mil reais destinada ao custeio da média e alta complexidade do município. É aqui na Unisa que são realizados diversos atendimentos especializados oferecidos à população. Serviços que exigem estrutura, profissionais qualificados e investimentos constantes para garantir o acesso dos pacientes à rede pública de saúde. Os recursos serão destinados ao Fundo Municipal de Saúde e poderão ser utilizados para fortalecer a estrutura dos atendimentos especializados oferecidos pelo SUS. Além de contribuir para a manutenção dos serviços já existentes, o investimento também abre caminho para ampliar a oferta de profissionais em áreas onde a demanda é crescente. É muito importante para o município de Araxá esses recursos que nós recebemos agora, inclusive já estão creditados em conta, porque vai permitir que a gente abra um processo de credenciamento de médicos, alguns que nós já temos, alguns contratados, como ortopedia, cardiologia, e também para a contratação de outros especialistas que nós não temos na rede hoje. Por exemplo, cirurgião de cabeça e pescoço, neurologista, entendeu? São algumas especialidades que nós não temos hoje e com esses recursos nós vamos poder contratar esses médicos para atender a população de Araxá. A ampliação do número de especialistas é uma das principais estratégias para melhorar o acesso da população aos serviços de saúde. Com mais profissionais à disposição da rede pública, a expectativa é oferecer novos atendimentos e ampliar a capacidade de resposta do sistema municipal. O município de Araxá, a população de Araxá vai ser contemplada com atendimento, principalmente a abertura de novos especialistas, como eu disse, a gente não tem, e a população vai sentir a melhora, porque tanto naqueles que não têm atendimento hoje, quanto naqueles que nós temos e tem uma fila muito grande de atendimento. Então, será sentido para a população uma melhora no atendimento desses médicos especialistas. Como eu disse, alguns nós não temos e vamos passar a ter a partir de agora. Uma ocorrência inusitada chamou atenção em Araxá nesta semana. Uma serpente da espécie caninana foi encontrada escondida no assoalho de um veículo estacionado nas dependências do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador. Após uma operação delicada e uso de técnicas especializadas, militares do Corpo de Bombeiros conseguiram capturar o animal com segurança. A serpente foi devolvida ao habitat natural sem ferimentos. Os bombeiros reforçam que, ao encontrar animais silvestres em áreas urbanas, a população deve manter distância e acionar o telefone de emergência 193. E ainda na área da saúde, a situação dos profissionais do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, também ganhou destaque nesta semana. Trabalhadores que atuam em Araxá e em cidades da região divulgaram uma carta aberta denunciando atrasos salariais recorrentes e cobrando o cumprimento de direitos trabalhistas previstos em contrato. Entre as reivindicações estão a regularização dos pagamentos,
maior transparência nas informações repassadas aos funcionários e o cumprimento de benefícios trabalhistas. Em resposta às manifestações, o Cistrisul informou que criou uma força-tarefa para corrigir inconsistências administrativas e afirmou que a regularização do processo de pagamento está prevista para ocorrer até o próximo dia 17 de junho. Golpes pela internet, cobranças indevidas e problemas na contratação de serviços estão entre as situações que mais levam consumidores a procurar ajuda. Em Araxá, a procura pelo PROCON cresceu mais de 130%, um aumento que chama atenção e reforça a importância da orientação e da defesa dos direitos do consumidor. Confira. Golpes virtuais, cobranças indevidas, problemas com telefonia e compras pela internet. Situações que fazem parte da rotina de muitos consumidores e que ajudam a explicar um dado que chama atenção em Araxá. O aumento de mais de 130% nos atendimentos realizados pelo PROCON. A procura pelo órgão cresceu de forma significativa nos últimos anos. Somente em 2025, milhares de consumidores buscaram orientação ou auxílio para resolver problemas relacionados a produtos e serviços. O aumento dos atendimentos mostra que a população está mais informada sobre seus direitos e tem recorrido cada vez mais aos canais de defesa do consumidor. O PROCON, nesse ano de 2025, na gestão do prefeito Robson Magela, do vice-prefeito Bosco Júnior, nós tivemos um crescimento de mais de 130%. Esse 130% ele é devido a essa nova gestão que o prefeito trouxe para nós, nos solicitou que nós tivéssemos mais diálogo com a população, que nós tivéssemos um atendimento mais humanizado com os consumidores, e isso trouxe esse resultado. Esse resultado é que os consumidores conseguiram ter mais confiança no atendimento, confiança mais no órgão que é de defesa do consumidor, trazendo para eles uma possibilidade de ter certeza de que o seu problema, a sua situação será resolvida junto ao órgão de defesa do consumidor. Quais são as principais reclamações? Miguel, as principais reclamações hoje no PROCON de Araxá é cobrança indevida e golpe. Hoje, golpe e cobrança indevida são, com certeza, a principal reclamação que nós temos hoje. E esses golpes são de todo tipo de esfera. E a cada dia que passa, surge uma nova situação, um novo golpe. E o PROCON de Araxá está aqui para tentar ajudar, para tentar tirar um pouco essa angústia, né, de poder cair num golpe. Quem já precisou do atendimento conhece de perto a importância do serviço. Além de orientar os consumidores, o PROCON também atua na mediação de conflitos e na busca por soluções entre clientes e empresas. Eu estou aqui no PROCON devido a um carro que eu comprei numa garagem. Esse carro veio com sérios de problemas, mas como eu estou aqui, está tentando resolver. Eu acredito que vou sair daqui com o problema resolvido. Com o aumento das compras pela internet e das transações realizadas por aplicativos e redes sociais, os consumidores precisam redobrar os cuidados para evitar golpes e prejuízos. Miguel, toda vez que o consumidor se sentir lesado, cair algum golpe, a primeira coisa é salvar comprovante, tirar print de tela e, principalmente, fazer um boletim de ocorrência, procurar a polícia militar, a polícia civil, se for instituição bancária, procurar a sua instituição bancária que você talvez caiu em algum golpe ou teve alguma transação financeira que você desconheça. Então você deve procurar a instituição bancária, conversar, abrir um protocolo e depois disso procurar o PROCON. O PROCON de Araxá fica na Praça Coronel Adolfo, número 28, bem ao lado da Secretaria de Turismo, em frente ao Teatro Municipal da nossa cidade. Você também pode tentar fazer a sua reclamação ou abrir um agendamento junto ao PROCON pelo telefone no 2022-0797. Os atendentes do PROCON estão aqui para poder atender você. Se você foi lesado, se você teve alguma situação que infringiu os seus direitos, procure o órgão de defesa do consumidor de Araxá, o PROCON. O aumento na procura pelo PROCON mostra que os consumidores estão cada vez mais atentos aos seus direitos. Em um cenário com tantas ofertas e negociações realizadas pela internet, informação e prevenção continuam sendo as melhores formas de evitar prejuízos. A educação de Araxá recebeu um importante reconhecimento estadual.
O município conquistou a medalha ouro pelo desempenho no acompanhamento da frequência escolar dos estudantes beneficiários do programa Bolsa Família. Veja na reportagem. A frequência escolar é muito mais do que um número. Ela representa a permanência dos estudantes em sala de aula, o acompanhamento do aprendizado e a construção de oportunidades para o futuro. E foi justamente nesse trabalho que Araxá conquistou reconhecimento estadual. O município recebeu a medalha ouro do programa Bolsa Família Educação, reconhecimento concedido às cidades que alcançam índices elevados no acompanhamento da frequência escolar dos estudantes beneficiários do programa. O resultado é fruto de um trabalho realizado em parceria entre as unidades de ensino, equipes pedagógicas e a Secretaria Municipal de Educação, que acompanha regularmente a presença dos estudantes matriculados nas redes de ensino. Nós recebemos recentemente agora a medalha de ouro em acompanhamento de frequência escolar. Para o município é muito importante que é um reconhecimento ao trabalho desenvolvido da Secretaria Municipal de Educação. A Secretaria é o órgão responsável por acompanhar a frequência dos alunos, tanto da rede municipal, da rede estadual e da rede particular. Nós fazemos esse acompanhamento via Sistema Presença, que é um sistema onde nós colocamos a presença dos alunos, e acompanhar também com a Superintendente de Uberaba e a Secretaria Estadual de Educação. Além de contribuir para o aprendizado, a frequência escolar é uma das condicionalidades exigidas pelo programa Bolsa Família. O acompanhamento ajuda a identificar situações de ausência prolongada e permite que a escola atue junto às famílias antes que o vínculo do estudante com o ambiente escolar seja comprometido. A orientação é que pais e responsáveis mantenham contato constante com a escola e comuniquem qualquer situação que possa dificultar a presença dos alunos nas atividades escolares. Bolsa Família tem o objetivo, ajudar as famílias para que as crianças permaneçam nas escolas, para que não haja evasão, abandono da escolaridade das crianças, deixar de frequentar a escola. Então é muito importante que as famílias acompanhem junto com o município. Então nós temos hoje os limites. Por exemplo, criança de 4 a 5 anos, ela pode ter um limite até de 60% de presença. E o aluno acima da cidade, 75% de frequência. Então, o pai tem que acompanhar, o município tem que acompanhar para ser justo para esse merecimento. E as famílias têm que ficar sempre atentas que, se por acaso for necessário a criança faltar, então um atestado médico, alguma coisa nessa natureza, ela tem que procurar a escola e informar. Porque a escola tem que passar esses dados para o governo federal, via Uberaba e Belo Horizonte, e pode acontecer do pai ter o benefício suspenso, ou mesmo interrompido. Mais do que atender uma exigência do programa social, acompanhar a frequência escolar significa garantir que crianças e adolescentes permaneçam tendo acesso à educação. Um trabalho que ajuda a reduzir a evasão escolar, fortalece o aprendizado e contribui para a construção de um futuro com mais oportunidades para milhares de estudantes. E vale lembrar que a frequência escolar é uma das exigências para que as famílias beneficiárias do programa Bolsa Família continuem recebendo o auxílio. Em caso de dificuldades ou dúvidas, a orientação é que os pais e responsáveis procurem a escola onde o estudante está matriculado. E para encerrar o programa, chegou a hora de conferir as principais atrações deste fim de semana em Araxá. Confira o Bora Pro Rolê. Se você ainda não decidiu o que fazer neste sábado, opções não faltam em Araxá. Tem FanFest para acompanhar a seleção brasileira, roda de samba, pagode, música ao vivo e atrações para todos os gostos. E para fechar o fim de semana, o domingo também promete movimentar Araxá. A programação reúne festa tradicional, shows ao vivo, samba, sertanejo e atrações culturais espalhadas por diferentes pontos da cidade. Escolha a sua programação favorita e aproveite com responsabilidade. Chegamos ao fim de mais uma edição do Semana Ilustrada. Neste fim de semana, por conta da estreia da seleção brasileira na Copa do Mundo, a reprise do programa acontece amanhã, domingo, a partir da 13h aqui na TV Sintonia. Obrigado pela sua companhia, tenha um excelente fim de semana e até o próximo sábado.